Hoje eu vou falar um pouco sobre uma dúvida frequente dos meus pacientes. A diferença entre abaulamento de disco, protrusão de disco e hérnia de disco. Abaulamento de disco. O abaulamento de disco é quando o disco ele vai envelhecendo ou degenerando e vai perdendo a sua forma. Então ele vai deformando o disco. É mais ou menos, para explicar, é como fosse um colchão. Você compra um colchão novo, ele tem uma estrutura e ele acaba não se deformando. Quando ele vai envelhecendo, o que acontece? Ele vai afundando e vai indo para os lados, vai se deformando. Isso, na ressonância, é o abaulamento do disco. O abaulamento não tem uma relação com dor, apenas com o envelhecimento da nossa coluna. Protrusão de disco. O disco é formado por duas camadas, o ano fibroso e uma parte de dentro que é um gel que chama núcleo pulposo. Quando essa camada mais externa, o ano fibroso, que é como fosse uma cebola com várias camadas, começa a rachar, começa a rasgar, e ele acaba se deformando esse disco, acaba fazendo um abaulamento em alguma região do disco. Isso é a protrusão. Quando ainda não rompe totalmente o disco, mas ele enfraquece e forma esse abaulamento desse disco. Isso, para entender melhor, é como fosse um pneu. Quando vai desgastando, vai ficando careca o pneu, e pela pressão do ar dentro do pneu, uma hora forma uma bolha. Essa protuberância seria a protrusão do disco. A protrusão, sim, pode ter uma relação com dor, principalmente quando comprime a raiz nervosa. Hérnia de disco. A hérnia de disco é a evolução da protrusão. É quando essas camadas que contêm o disco, esse gel, começa a rachar, e uma hora rompe completamente com o extravasamento do conteúdo do disco, desse gel, indo em direção à raiz, comprimindo e dando a dor ciática. A hérnia, ela pode ser muito dolorosa no início, devido à inflamação e depois à compressão das estruturas nervosas. Então, resumindo, a protrusão e a hérnia, elas causam dor, e essa dor ela vai ser devida à localização dessa protrusão ou dessa hérnia e o contato com essa raiz. O abaulamento de disco não está relacionado com dor, é apenas a deformação, a degeneração natural desse disco. Espero que tenha ajudado a vocês a entenderem um pouquinho sobre esses laudos, essas alterações na ressonância.